Provérbios capítulo 24, abra lá a sua Bíblia. Como essa música é gostosa, né? As minhas mãos eu quero levantar. Você vai deixar sua Bíblia aberta aí em Provérbios 24. Aí agora, segura em Provérbios 24 e vá também para Gênesis capítulo 3. Se você tem marcador de Bíblia, fica mais fácil, né? Se não, segura aí entre os dedos. Provérbios 24 e depois Gênesis 3. Provérbios 24, apenas o verso 10. Eu vou ler em 3 versões diferentes. Amém? A primeira das versões diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Uma outra versão diz: se te desanimares em tempos de dificuldades, serás fraco. Uma outra ainda diz: se você vacilar no momento de dificuldade, sua força será pequena. Amém? Agora você vai olhar para mim, mas continua segurando aí em Gênesis 3, que um pouquinho mais para frente nós vamos ler Gênesis 3. O tema dessa palavra é fraquezas que nos levam ao aperfeiçoamento. Amém? Amém, irmão? Quem é fraco aqui? Pensei que era só eu. Deus pode usar a sua fraqueza, amém? E certamente Ele vai. Antes de eu entrar naquilo que o Senhor quer compartilhar conosco, eu preciso estabelecer uma coisa: o conceito de fraqueza. O que é fraqueza? Essa palavra fraqueza, ela está descrita em Romanos, no capítulo 8, no verso 26. Quem sabe o que está escrito lá? Quem sabe o que está escrito em Romanos 8, 26? Vocês não sabem não, gente? Semelhantemente, o Espírito nos assiste em nossas... E essa palavra fraqueza, descrita lá em Romanos 8, 26, essa palavra se chama asteneia, diga asteneia. E um dos significados dessa palavra é, preste atenção, falta de força e capacidade requerida para suportar aflições e preocupações. Eu vou repetir essa palavra, se você quiser anotar. Esse é apenas um dos significados de fraquezas. Eu estou preparando uma palavra, um estudo relacionado a esse tema, fraquezas. E mais para frente eu vou ministrar isso para vocês e eu vou bater muito em cima dessa palavra, fraquezas. Aqui eu estou dando só um significado dessa palavra, mas ela tem vários outros significados. Então você tem que entender, querido, que fraqueza é uma falta de força e capacidade que você precisa para suportar as aflições e preocupações. E quando nós comparamos o significado da palavra fraqueza e voltamos aqui para o texto que nós lemos de Provérbios 24, isso casa bem com o versículo. Porque aqui em Provérbios 24 fala de momentos de dificuldades e angústias que nós passamos. O fato, querido, do pecado ter entrado na humanidade fez com que todos nós entrássemos num estado permanente
de fraqueza. Repita isso comigo: estado permanente de fraqueza. Guarda isso. E o que esse estado permanente de fraqueza fez conosco? Nos dominou. E nos levou a constantemente sermos dominados por situações, por adversidades, por angústias e por muitas outras coisas. Eu vou mostrar um negócio para você que eu aprendi hoje de Deus. E eu vou compartilhar com você. O pecado, ao entrar na criação, ao entrar na humanidade, levou todos nós a um estado de debilidade. A palavra fraqueza também significa debilidade. O que é algo débil? É algo que está em falta. E querido, um momento de fraqueza de Adão e Eva jogou toda a humanidade num estado permanente de fraqueza. Um único momento de fraqueza de Adão e Eva levou toda a humanidade para um estado permanente de fraqueza. Depois que nós nascemos de novo, nós recebemos uma natureza perfeita. Diga: natureza perfeita. Irmão, vou mostrar um negócio para você nessa noite. Que ser perfeito não é estar ausente de muitas coisas. E eu vou mostrar na vida de Adão e Eva que mesmo Deus tendo feito eles perfeitos, eles não estavam ausentes de muitas coisas. Amém? Olha o que eu descobri. Quando Deus formou Adão e Eva, Deus olhou para a sua criação máxima, o homem, e Deus falou assim: é bom. Ele olhou para tudo que ele fez e falou: é bom. Mas quando ele criou o homem e a mulher, e olhou para todos os demais, ele disse: é muito bom. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Adão e Eva foram criados num estado de perfeição. Amém? O homem não foi criado com pecado. O homem foi criado num estado de perfeição. Agora aqui, nós temos que entender uma coisa. Não é porque fomos criados em estado de perfeição é que estamos isentos de provações. Adão e Eva foi criado num estado de perfeição, mas não estavam isentos de provação. Jesus veio à Terra de forma perfeita, sim ou não? Mas ele deixou de ser provado? Não. Adão e Eva foram criados perfeitos, mas a perfeição não os isentava de provação. Jesus veio e ele era perfeito, mas ele também não foi isento de provação. Quando você nasceu de novo, o seu espírito se tornou um só espírito com o de Jesus. Então você se tornou perfeito porque você foi colocado em Jesus. Mas isso também não te isentou de provação. Quem está entendendo? Eu quero que você vá lá agora para Gênesis capítulo 3, verso 6. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Você vai ver que alguém perfeito caiu diante de uma fraqueza. Eva sucumbiu por causa de algo. Gênesis 3, verso 6, aqui diz assim: quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade,
tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Olha aqui para mim de novo. A palavra agradável nesse texto tem em um de seus significados cobiça, diga cobiça. Diga cobiça. Agora, veja isso. Romanos, capítulo 8, verso 26, diz que fraquezas também significa falta de força, escute isso, para reprimir seus desejos corruptos. Eu te pergunto, o que é cobiça? Alguém sabe o que é cobiça? Cobiça é uma forma de desejo corrupto. Cobiça é uma forma de fraqueza. A Bíblia diz que nos olhos de Eva havia cobiça. A Bíblia fala da cobiça dos olhos. A cobiça que houve nos olhos de Eva tornou-se para ela a sua fraqueza. Agora, ouça isso. Como que alguém criado em estado de perfeição pôde ser encontrado nela uma fraqueza? Porque para nós o conceito de perfeição é não ter nenhuma falha. Sim ou não? Quando você olha para algo e você fala que é perfeito, você imagina o quê? Não existe falha alguma. E eu disse que Deus criou Adão e Eva perfeito. Pastor, então como é que você diz que Adão e Eva caíram pela cobiça dos olhos? Porque se foi encontrado neles cobiça, então não pode-se dizer que eles eram perfeitos. É que tem um problema. Nós achamos que perfeição vai nos isentar de provação, e não vai. Eu vou te mostrar, querido, que a cobiça que houve nos olhos de Eva foi algo implantado nela. Diga, implantado. Diga mais forte, implantado. Deus criou o homem perfeito. Deus não criou o homem com cobiça dentro de si. Deus não criou o homem com um desejo errado dentro de si. Quando eu digo que Deus criou o homem num estado de perfeição, Deus literalmente criou o homem no estado de perfeição. Mas, diga mas, quando o homem ouviu a serpente, aquilo desenvolveu dentro dele uma fraqueza. E a fraqueza desenvolvida dentro do homem levou o homem à queda. Um momento de fraqueza do homem levou toda a humanidade para um estado permanente de fraqueza. Deus não criou o homem com essa fraqueza. Essa fraqueza foi resultado do engano de Satanás falado ao homem. Irmão, talvez você pergunte assim, pastor, não faz tanto sentido alguém perfeito ter fraquezas. Como é que você pode dizer que alguém perfeito caiu? É porque alguém perfeito escolheu. Ouça, alguém perfeito escolheu não ouvir aquilo que lhe aperfeiçoaria. Eu sei que você não entendeu nada. Pastor, como que alguém perfeito poderia ser mais ainda aperfeiçoado? Você sabia que alguém perfeito pode continuar sendo aperfeiçoado? Quem sabia disso? Você sabia? A Bíblia diz assim, que o justo continue sendo justo. Aquele que pratica a justiça, que pratique ainda mais. Querido,
Ouça isso. Adão e Eva precisariam continuar diariamente escolhendo andar debaixo de uma palavra perfeita. Eu vou te mostrar algo na vida de Jesus também, que mesmo sendo perfeito, a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado. Como que alguém perfeito pode ser aperfeiçoado? Ora, no nosso conceito de perfeição, quando você chega lá, não tem mais nada que ser feito, sim ou não? Quando você olha para algo perfeito, você fala, não tem mais nada para ser feito, mas no conceito de Deus não é assim. Algo perfeito pode continuar sendo aperfeiçoado. Foi assim com Jesus. A vida de Jesus foi aperfeiçoada. Amém? Então, quando que Adão e Eva caíram diante do seu momento de fraqueza? Quando eles abandonaram a palavra que Deus havia dado a eles e que os tornaria perfeitos em seus caminhos. O que Deus disse para Abraão? Abraão, anda na minha presença e seja o que, irmão? Seja o que, irmão? Perfeito. Deus falou para Abraão, continua andando na minha presença, Abraão, e você vai ser aperfeiçoado. Era a mesma coisa que Deus esperava de Adão e Eva. Deus os fez perfeito, mas Adão e Eva deveriam trilhar um caminho de aperfeiçoamento. Aí você pensa assim, pastor, mas aperfeiçoamento por quê? Se eles não cometeram nenhum tipo de erro, é porque você acha que aperfeiçoamento é só para quem erra. Não. Você sabia que Adão e Eva não foram criados tendo todo o conhecimento de Deus? Quem sabia? Você não sabia disso, né? Você acha que Adão e Eva foram criados já tendo todo o conhecimento de Deus? Não, eles não foram. Quando Deus criou Adão e Eva não tinha todo o conhecimento de Deus. Mas Deus colocou dentro de Adão e Eva a capacidade de conhecê-lo. Adão e Eva não conheciam tudo de Deus, mas como que eles iriam conhecer? À medida em que eles andassem com Deus. O que você acha que Deus ia fazer com Adão e Eva na viração do dia? Deus ia ensinar para eles. Deus ia se revelar para eles. Deus vinha para Adão e Eva para dar de se conhecer a eles. E assim o conhecimento de Adão e Eva em relação a Deus seria acrescentado, aperfeiçoado. Adão e Eva, querido, foram provados em sua obediência, mesmo sendo perfeitos. O que Deus falou para eles? Pode comer de toda a árvore do jardim, menos dessa árvore. O que Deus esperava de Adão e Eva? Diga, obediência. Era só isso. De onde viria o aperfeiçoamento de Adão e Eva? Diga, da obediência. Guarda isso. O aperfeiçoamento de Adão e Eva viria da obediência. Só que quando eles resolvem dar ouvido para a serpente, o que aconteceu ali? Eles foram corrompidos. O que nós não entendemos, querido, é que mesmo tendo sido feitos perfeitos, se nós dermos ouvidos para a serpente, nós vamos ceder às fraquezas e seremos corrompidos. Ouvir a serpente naquele momento trouxe para Adão e Eva uma fraqueza que os corrompeu. Meu irmão, o diabo sabia que para derrubar o homem, ele precisaria plantar algo dentro do homem. O diabo sabia que para arrancar o homem do jardim, ele precisaria plantar uma semente errada dentro do homem. Ele precisaria corromper o homem primeiro. Gerar dentro do homem
uma fraqueza, e ele conseguiu. Ele encontrou no homem, naquele momento, uma brecha que o derrubaria. Querido, eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, eu vou chegar lá, aguenta aí. Então perceba, querido, que alguém criado perfeito sucumbiu diante de uma fraqueza. Quando o homem escolhe ouvir aquilo que a serpente dizia, naquele momento ele escolhe ouvir aquilo que iria corromper o aperfeiçoamento do homem. A Bíblia diz assim: sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Veja, você recebeu uma condição em Cristo de perfeição, mas a Bíblia ainda continua dizendo: sede perfeitos. Haja com perfeição. Isso nos ensina que existe um aperfeiçoamento pelo qual nós precisamos passar. As palavras da serpente se tornaram atraentes aos ouvidos e aos olhos dos homens, mais do que as palavras de Deus, que produz aperfeiçoamento ao homem. Aqui foi o erro de Adão e Eva, irmão. Porque quando eles começam a ouvir a serpente, as palavras da serpente gerou nos olhos de Eva a cobiça. Ela ouviu a serpente falando, e a cobiça dos olhos trouxe para dentro dela o desejo de comer. E aquele desejo fez com que ela fizesse o quê? Abrisse mão da palavra que Deus havia dado a eles. Não coma dessa árvore. Pode comer de toda outra árvore, menos dessa árvore. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz assim, que Cristo, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido, olha aqui, o que a Bíblia diz a respeito de Jesus, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Eu te pergunto, como alguém que já era perfeito teve que ser aperfeiçoado? Como? Se Jesus era perfeito, como ele tinha que ser aperfeiçoado? Isso nos ensina, querido, que perfeição não nos isentará de provação e necessidade de obediência para o nosso aperfeiçoamento. Tá, pastor, mas o que tudo isso tem a ver com Provérbios 24? Porque Provérbios 24 diz assim, que se no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da aflição, você se mostra fraco, pouca também será a sua força. Você tem que entender, irmão, que quando a adversidade chega, ela chega para revelar algo de você. E muitas vezes ela revela a sua fraqueza. E naquele momento de fraqueza, Deus espera que você possa demonstrar algo diferente. Irmão, o que você mais demonstra nos seus momentos de adversidade? Você sabe melhor do que eu. O que você demonstra nos seus momentos de angústia? A maioria de nós demonstra fraquezas. E quando você precisa nesses momentos ser forte, não em si, mas em Deus, você reage com fraquezas. Você tem que entender, irmão, que você recebeu algo perfeito dentro de si. Mas esse algo perfeito não vai isentar você do dia da angústia. Não vai isentar você do dia da adversidade. Não vai isentar você dos dias de dificuldade. Não vai isentar você das provações. Mas esse alguém perfeito que você recebeu no seu interior vai te dar força para enfrentar as suas fraquezas no dia de adversidade.
Só que você precisa aprender a recorrer a essa força que está dentro de você. Você precisa aprender a recorrer a esse poder que está dentro de você. Porque, meu irmão, se tem uma coisa que acontece conosco no dia de angústia, no dia de adversidade, no dia de fraqueza, é que o diabo, a serpente, sempre vem falar conosco. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Quem mais você ouve nas suas fraquezas? Quem mais vem para você nos dias da sua adversidade? Falar que você não vai conseguir, falar para você desistir, falar para você chutar o pau da barraca, falar para você que não tem mais jeito. Quem é que mais vem para você com essa voz de mentira e de engano, senão a serpente? O problema, querido, é que nós continuamos cometendo o mesmo erro de Adão e Eva. Continuamos ouvindo a serpente. E por ouvirmos a serpente, ela continua nos corrompendo por dentro. E aí, querido, o engano da serpente faz com que eu e você nos apeguemos às nossas fraquezas e não à palavra que Deus falou conosco. Porque a palavra que Deus fala conosco gera em nós aperfeiçoamento. Seja sincero, irmão. A quem mais você tem se apegado? Nas suas adversidades. A maioria de nós tem se apegado nas fraquezas e não tem recorrido ao poder que foi depositado dentro de nós. Sim ou não? Querido, você tem uma essência perfeita. Eu vou repetir, você tem uma essência perfeita, porque está ligada com a essência perfeita de Jesus. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então você tem uma essência perfeita, mas isso não vai livrar você do dia da adversidade, não vai livrar você do dia mau, mas ela vai ensinar você como passar o dia mau, ela vai ensinar você como vencer o dia mau, ela vai ensinar você como vencer as suas dificuldades. Sabe como? Que ela vai te ensinar se apegando, fazendo com que você se apegue à força no seu interior e não às suas próprias fraquezas. Deixa eu criar um cenário aqui. Imagina que você achou uma pedra de diamante em estado bruto. Alguém já viu uma pedra de diamante em estado bruto? Já viu? Uma pedra de diamante em estado bruto, muitas vezes ela tem uma crosta sobre ela. E ela precisa ser purificada, trabalhada, ela precisa ser polida. E aquela pedra de diamante em estado bruto, ela não deixa de ser diamante porque ela tem impurezas sobre ela. A essência daquela pedra permanece a mesma, é um diamante. Ela só tem impurezas, ela só tem coisas por cima dela que precisam ser removidas. Sim ou não? Assim é você. Você tem uma natureza no seu interior perfeita. Mas você tem a necessidade de ainda assim ter coisas arrancadas da sua vida. Ainda assim você tem a necessidade de aperfeiçoamento. Já viu alguém que trabalha com pedra, preparando a pedra? Eu já vi. O cara, ele pega a pedra de diamante, ele coloca ela no equipamento e ele vai trabalhando, vai polindo, vai, sabe, até com que ele deixe aquela pedra em estado perfeito, brilhando, pronta para ser comercializada, demonstrando todo o seu valor. Esse processo, querido, é um processo de aperfeiçoamento da pedra. Você se tornou alguém perfeito em Cristo, mas, querido, isso não vai isentar com que você passe por um processo de aperfeiçoamento constante. Só que para que você continue passando pelo processo de aperfeiçoamento, você vai ter que aprender a lidar com as suas fraquezas. Sabe como?
se apegando à força do Espírito depositada no seu interior. Senão, irmão, você vai vez após vez sucumbir às suas fraquezas. E aí, querido, o dia da adversidade vai chegar e você vai se mostrar fraco. Deus quer te ensinar, meu irmão, a recorrer, diga assim, recorrer. Deus quer te ensinar a recorrer à força que está dentro de si. Amém? Quando nós damos ouvidos para a pessoa errada, para a serpente, estamos dando lugar para sermos corrompidos. Porque, irmão, palavras de engano sempre roubarão de você o aperfeiçoamento de Deus. Todas as vezes que você acredita no engano que a serpente vem te contar, ele está conseguindo roubar de você o aperfeiçoamento de Deus. Irmão, pensa comigo, olha a loucura, se Jesus, que era perfeito, teve que ser aperfeiçoado, sobra o que para você? Sobra o que para nós? E sabe como que a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado? Pelas coisas que sofreu. As coisas que Jesus sofreu fez com que ele obedecesse. Você sabe o que Deus esperava de Adão e Eva para aperfeiçoamento? Obediência. Só que a Bíblia diz aqui que quando Eva viu o fruto da árvore, ela viu que aquilo era algo que traria sagacidade, entendimento. O que Adão e Eva precisavam naquele momento não era de entendimento. Sabe o que eles precisavam? De obediência à palavra que os aperfeiçoaria. Sabe, irmão, está faltando um pouco disso nas nossas vidas. Obediência. Para sermos aperfeiçoados. Amém? Agora eu vou começar a pregar o que eu tenho que te falar. O problema não é ter fraquezas. Repita isso comigo, o problema não é ter fraquezas. O problema é no dia da dificuldade você se mostrar fraco. Esse é o problema. Fraqueza, irmão, é algo comum de todos nós. O negócio é no dia da dificuldade você se mostrar fraco. Porque o que é se mostrar fraco? É se comportar como um derrotado. Repita isso comigo. Me mostrar fraco é me comportar como um derrotado. O problema é que quando chega a dificuldade e você se comporta como um derrotado, pouco será a sua força. Meu irmão, você tem duas formas de agir diante da sua dificuldade. Você pode se encolher como um cordeirinho, ou você pode se agigantar como um leão. O que você vai fazer? O que você vai fazer, irmão? Você vai se encolher como um cordeirinho, você vai se agigantar como um leão. Porque dificuldade, assim como fraqueza, todos nós temos. Não há um ser humano sobre a face da terra que não saiba o que é fraquezas. Assim como não há um ser humano que não saiba o que é dificuldade. A diferença entre um e outro é como cada um reage. Você vai soltar o rugido do leão do seu interior, ou você vai se encolher como um cordeirinho e vai com a cabeça muda para o matadouro? Não, irmão, solte o grito do leão no seu interior, haja com a força do Espírito no seu interior. No dia de dificuldade não fica lá, ninguém se importa comigo, ninguém me ama, eu vou desistir, Deus, não, irmão, se você se comporta dessa forma, sabe qual é a força que você vai ter no dia da dificuldade? Nenhuma, porque Provérbios diz, aqui o texto que nós lemos diz, se você se mostrar fraco no dia da dificuldade, pouca será a sua força. Chegou a dificuldade, irmão, se levanta, chegou a dificuldade, ruge como um leão, chegou a dificuldade, se imponha diante dela, e a força de Cristo vai sair do seu interior. Não fica querendo desistir diante da sua dificuldade, não, irmão. Porque quando você fala assim, está difícil, vou desistir. Então você vai desistir mesmo, irmão. A força que você vai ter para passar aquele momento que você está passando é nenhuma. Porque você está acessando a coisa errada.
E o que é a coisa errada, pastor? É o engano, é a mentira que você está acreditando. E o que é a coisa certa, pastor? É a verdade dentro de você que explode no seu interior, que fortalece você. É o dínamo de Deus, é o poder de Deus no seu interior, que te dá forças para vencer o dia mau. Querido, eu entendo que para cada ocasião que nós passamos, nós precisamos aprender a dar a resposta certa. Diga a resposta certa. Você consegue entender isso, irmão? Para cada momento da sua vida, você tem que aprender a dar a resposta certa. Quando Salomão diz, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, sabe o que ele está querendo dizer? Para cada coisa tem uma resposta que você tem que dar. Para o momento de alegria, você tem uma resposta certa para dar. Para o momento de guerra, você tem uma resposta certa para dar. Para o momento de tristeza, você tem uma resposta certa para dar. Para o momento de adversidade, você tem uma resposta certa para dar. Nós precisamos aprender a corresponder do jeito certo, na ocasião certa. Certa vez Jesus passou pelas pessoas e ele disse assim, nós vos tocamos flautas e vocês não dançaram. Entoamos lamentação e vocês não prantearam. Jesus está dizendo, nós estamos fazendo algo e vocês estão dando a resposta errada para aquele algo que nós estamos fazendo. Aprenda a dar a resposta certa aos seus momentos. E momentos de dificuldade não é de mostrar fraquezas. Eu não estou dizendo que você não terá fraquezas. Quando você estiver nas suas dificuldades, as suas fraquezas estarão estampadas na sua cara. Às vezes nem é na sua cara, é na cara de todo mundo. O que eu estou dizendo é que você não precisa se apegar nas suas fraquezas. Você pode se apegar ao poder que está dentro de si. Nós sabemos que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E as fraquezas, queridos, são reveladas em momentos muito específicos. Você acha que a sua fraqueza vai ser revelada no seu momento de alegria? Você acha que a sua fraqueza vai ser revelada diante de um pincher ou diante de um pitbull? Eu acho que é diante de um pincher, que aquele cão é mais bravo que um pitbull. Você acha que a sua fraqueza vai ser revelada diante de um gatinho ou diante de um tigre? A sua fraqueza, querido, vai ser revelada diante de algo que parece ser maior do que você. Mas deixa eu te dizer, querido, a Bíblia diz que maior é o que está em você. Só que aí você olha, querido, para a dificuldade, você fala, cara, tem jeito não, eu sou mais fraco do que isso. Aí, querido, você corresponde do jeito errado, porque você acessou a coisa errada. A coisa certa, querido, é o poder que foi depositado no seu interior. Você vai ter fraqueza, eu vou repetir, você vai ter fraqueza, mas você não precisa reagir diante das suas fraquezas no dia da dificuldade. Eu estou com um problema em tal coisa, então não reaja diante dessa coisa com fraqueza, reaja com força, reaja com poder, reaja com o Espírito Santo. O que Deus espera de nós nos dias de angústias e adversidades é algo simples, que quando as nossas fraquezas se manifestam, possamos contar com a sua força para lidarmos com aquele momento. Irmão, você não tem noção do que é que Deus espera de você diante das suas dificuldades. Algo tão simples. Sabe o que Deus espera de nós? É que diante das dificuldades, nós possamos apelar, correr apenas para a força dele em nós. Mais nada.
Você acha que Deus está requerendo sacrifício de você para você vencer suas dificuldades? Não. Deus não está requerendo nenhum tipo de sacrifício de você para você vencer as suas dificuldades, não, irmão. Deus quer algo simples de você. Ele só espera algo simples, que diante das suas dificuldades, diante das suas fraquezas, você corra para o poder dele. É só isso. Irmão, entre a sua vitória, entre nós e a nossa vitória, só existe uma coisa. Pergunta para mim, o que é, pastor? A força de Deus. Mais nada. Assim como entre a sua derrota, só existe uma coisa. As suas fraquezas, que você escolhe sucumbir diante delas. Irmão, o conceito de vitória e derrota para Deus é algo muito simples. Olha para mim, o conceito de vitória e derrota para Deus é algo muito simples. É apenas a escolha que cada um de nós dá, é apenas a resposta que cada um de nós dá diante dos momentos pelo qual passamos. Para Deus, querido, vitória, o conceito de vitória é: filho, escolha a minha força. E para Deus o conselho de derrota é: filho, se você escolher as suas fraquezas, você vai sucumbir diante delas. A pergunta que eu tenho que te fazer, irmão, é: como que nós estamos reagindo nos dias de adversidade? Como nós estamos reagindo nos dias de adversidade? Aqueles que se apegam, que se agarram às fraquezas, permanecem nas adversidades. Seja sincero. Você consegue ser sincero, irmão? Você consegue ser sincero? Seja sincero. No que você está se apegando no dia das suas adversidades? No quê? Aqueles que correspondem na força do Espírito, certamente passarão pelas adversidades e passarão aperfeiçoados. Eu quero ser aperfeiçoado, você. Só que eu preciso reagir, irmão, do jeito certo, no dia da dificuldade. Não estou falando que você não pode chorar, eu não estou falando que você não pode espernear, eu não estou falando que você não pode gritar, eu estou falando, querido, que você precisa escolher diante desses momentos se apegar a algo muito maior que está no seu interior. Amém? O que nós não podemos fazer é vacilar diante das adversidades. Diga, vacilar. Olha, irmão, nós temos muitos obstáculos para vencer. Temos ou não temos? Ô, irmão, quando eu olho para os obstáculos que estão diante de mim, eu falo, meu Deus do céu, quantos obstáculos nós temos para vencer? Mas eu vou te dizer uma coisa, eles não serão superados por quem está se arrastando. Você quer vencer seus obstáculos? Você não vai superar eles se você estiver se arrastando. Sabe como que você vai superar ele? Pergunta para mim, como, pastor? Ah, não, irmão, não vou responder, não. Você não quer superar seus obstáculos, você quer ficar diante deles. Sabe como é que você vai superar seus obstáculos? Obstáculos só são superados por aqueles que com Deus estão saltando muralhas. Ah, irmão, eu vou ler uma passagem aqui, abre a sua Bíblia lá, Salmos 18. Às vezes a gente fala assim, né, irmão, não importa como é que você vai chegar lá, chega se arrastando, mas chega. Não, irmão, não chega se arrastando, não. Porque quem se arrasta não passa o menor obstáculo diante de si. Se arrasta, não. Você vai passar seus obstáculos, querido, é saltando muralhas com Deus. Salmos 18, a partir do 29. Olha isso aqui, irmão. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Diga, salto. Ele não diz eu me arrasto sobre muralhas, mas salto muralhas. 30. O caminho de Deus é perfeito.
A palavra do Senhor é provada, semelhante ao que ele fez a Adão e Eva, e a Jesus, a Abraão e a tantos outros. Essa palavra perfeita foi provada na vida desses homens, e os aperfeiçoou. A palavra de Deus, o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força, diga, revestiu de força. Irmão, você foi revestido de força, não é de fraquezas. A fraqueza está na sua carne, mas a força está dentro do Espírito, em você. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Fez o quê, irmão? Aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Diga, não vacilaram. É o que você não pode fazer, irmão, é vacilar no dia mau. Você não, irmão, quantos vacilos você não comete nos dias da dificuldade? Aqui diz, os meus pés não vacilaram. Provérbios 24:10, vou repetir, se você vacilar no dia da dificuldade, pouca será a sua força. Não vacile no dia da dificuldade. Verso 37, persegui os meus inimigos e os alcancei, e só depois de haver dado cabo deles, e só voltei depois de haver dado cabo deles, esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés. Ô irmão, caíram sob os meus pés. Quando você escolhe as suas fraquezas, não são os seus inimigos que caem diante dos seus pés, é você que cai diante dos pés dos seus inimigos. Está ouvindo? Quando você sucumbe diante das suas fraquezas, é você que está caindo diante dos pés dos seus inimigos. Verso 39, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste aos que se levantaram contra mim. Só até aqui. Irmão, o que nós fazemos com a força que Deus nos dá, determina o que nós faremos com a fraqueza que temos. O que fazemos com a força que Deus nos dá, determina com o momento, ou com os momentos que nós passaremos. O que você está fazendo com a força que Deus te deu? Se você estiver fazendo bom uso dela, você vai passar pelos seus momentos. E você vai chegar do lado de lá melhor do que do lado de cá. Irmão, quando você começa... Irmão, não tem nada melhor para aperfeiçoar você do que dias maus. Não tem nada melhor do que aperfeiçoar você do que adversidades, dias de dificuldade. Eu vou te garantir uma coisa, irmão. Quando você entra, quando você coloca o primeiro pé numa dificuldade, e você consegue atravessar ela, quando você coloca o primeiro pé fora da dificuldade, você vai ter saído de lá mais aperfeiçoado do que quando entrou aqui. Tem uma coisa boa para aperfeiçoar a mim e a você, irmão, é a adversidade. Agora, o que nós estamos fazendo com o poder que Deus nos deu? O que nós estamos fazendo com a força que Deus nos deu? Irmão, desistir é uma opção. E aqui vai doer um pouquinho o que eu vou dizer. Você talvez até não vai concordar com o que eu vou dizer. Desistir é uma opção, mas é uma opção para quem escolheu as suas fraquezas. Irmão, não vem com conversa para mim, eu desisti por causa disso, eu desisti por causa daquilo. Não, você desistiu porque você escolheu as suas fraquezas. E ponto. Qualquer outra coisa é desculpa.
Por que alguém desiste? Porque escolheu enfrentar as suas adversidades nas suas fraquezas. Pessoas desistem dos seus casamentos por causa de suas fraquezas. Igrejas são divididas por causa de fraquezas de pessoas. Sabia disso? Essas fraquezas, irmão, podem ser tantas coisas. Orgulho, soberba, altivez, pecados não tratados. Muitas coisas são destruídas porque não lidamos com as nossas fraquezas do jeito certo. E aí, irmão, a gente sempre escolhe um culpado. Aí a gente diz assim, não, o culpado disso aqui está acontecendo comigo é ele, é ela. Não é não, irmão. O culpado é você mesmo, que escolheu sucumbir diante das suas fraquezas. Você poderia ter escolhido, você podia ter escolhido, sabe, correr para a força dentro de si. Mas não. Irmão, você tem alguém que te socorre, irmão. Você tem alguém que te socorre, irmão. Semelhantemente, o Espírito nos assiste, nos socorre, nos ampara, pega firme conosco. A palavra assiste, lá em Romanos 8, 26, semelhantemente, o Espírito nos assiste. A palavra assiste significa que Ele pega, diga pega, Ele pega firme com você. Aonde? Aonde você é forte? Não, onde você é fraco. Você pode chamar de fraquezas tudo aquilo que está sem a ajuda do Espírito Santo, irmão. Tudo aquilo que está sem a ajuda do Espírito Santo, você pode chamar de fraqueza. Porque quando há a ajuda do Espírito Santo no meio das fraquezas, há também força e aperfeiçoamento. Como eu sei que alguém vai cair diante das suas fraquezas? Eu sei. Quando aquele alguém não recorre ao socorro do Espírito Santo. Por que muita gente comete adultério? Porque sucumbiu à fraqueza. Ah, mas ele não tinha opção? Tinha. Claro que tinha. Dentro dele foi depositado a fonte criadora dos céus, da terra, de tudo que há. Irmão, você consegue entender, irmão, que dentro de você foi colocado o poder da criação? Consegue entender? Agora veja, como que nós caímos para coisas tão pequenas? Como? Irmão, Deus não colocou um poder, irmão, olha para mim, Deus não colocou um poder diferente daquele que Ele usou para criar os céus e a terra dentro de você, é o mesmo poder. É o mesmo poder. Não, irmão, você não está entendendo, é o mesmo poder. O poder que criou galáxias, universos, o multiverso, 500 bilhões de universos, sei lá, é o mesmo poder que foi colocado dentro de você. Como é que você explica? Como é que nós explicamos então? Caímos diante das menores adversidades. Explica para mim. Como que nós explicamos divórcios? Como nós explicamos divisões? Como nós explicamos um monte de coisa errada que tem aí? Como? Eu explico de forma simples para você. Tudo se resume à falta de ajuda do Espírito Santo. Só isso. A Bíblia diz assim, querido, que os céus e a terra são sustentados pelo quê, irmão? Pelo quê, irmão? Diga palavra. O que o Espírito Santo faz para te ajudar, irmão? O que o Espírito Santo faz para te ajudar, irmão? O que o Espírito Santo faz para te ajudar, irmão? Ele intercede com palavras. Diga palavras.
Então você cai, sabe por que você cai diante das suas fraquezas? É porque você usa as palavras erradas. É porque você não recorre às palavras certas. É porque você não vai para a pessoa certa. É porque você dá a resposta errada no momento que você está passando. É só por isso. Olha, irmão, estou terminando. Quando Moisés estava lá, em cima do monte, guerreando, Josué estava lá embaixo, junto com o povo guerreando. Moisés estava com o cajado na mão. Moisés levantou o cajado assim, nas duas mãos. A Bíblia diz que enquanto ele permanecia com o cajado levantado, Israel vencia seus inimigos. Só que Moisés começou a cansar. Ele começou a fraquejar. Quem estava do lado de Moisés? Diga, Arão e Hur. Certo? O que Arão e Hur fizeram? Eles pegaram primeiro o fundamento. Pegaram uma pedra e colocaram para Moisés se assentar. Quem é a pedra? Quem é a pedra? Quem é a pedra? Quem é a pedra? Ah. Só que não foi só isso. Arão de um lado e Hur do outro. Fizeram o quê? Sustentaram as mãos de Moisés. Diga, sustentaram. Para quê? Para que o povo caísse diante dos seus inimigos ou para que o povo vencesse os seus inimigos? Para quê que as mãos de Moisés foram sustentadas? Para que o povo fraquejasse lá embaixo ou para que o povo se fortalecesse lá embaixo? Então eu entendo, querido, que as suas guerras, as nossas guerras, só diz respeito a uma coisa: ao socorro, à ajuda que nós estamos recebendo, ou a falta dela. Entenda isso, irmão. Nas suas fraquezas você precisa de ajuda. E não é a minha ajuda, querido. Ô, irmão, não é a minha ajuda que você precisa. A minha melhor ajuda, irmão, eu posso dar a melhor ajuda que eu posso dar para você nessa terra. Ela não se compara à ajuda do Espírito Santo. Não é da minha ajuda que você precisa, irmão. Não estou falando que eu não vou te ajudar, mas não é dela que você precisa. A minha ajuda não é salvadora. A minha ajuda não é salvadora. Eu vou repetir, a minha ajuda não é salvadora. A minha ajuda não é salvadora. A ajuda do Espírito Santo é salvadora, é libertadora, é transformadora, é aperfeiçoadora. Irmão, a vida, ela é feita de altos e baixos, montes e vales. O que importa é se em cada um desses momentos eu estou contando com a ajuda necessária. Não importa se você está lá em cima ou se você está lá embaixo. O que importa é se você está contando com a ajuda necessária. Só isso. Só isso. Irmão, o que eu disse aqui resume toda a sua vida nessa terra. Talvez eu vou parecer um pouco demais no que eu vou dizer para você aqui agora, mas eu não estou sendo demais. Se você só ouvisse essa palavra, ela seria o suficiente para você começar a sua jornada e terminar a sua jornada em Deus. Se você entendesse que tudo em você está ligado a uma única coisa, chamado ajuda do Espírito Santo. Você não precisaria ouvir mais nenhuma palavra. Que isso, pastor? Você está desprezando as outras palavras? Não. A palavra do Senhor, o conselho do Senhor é perfeito. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Nós precisamos de todo o conselho de Deus. O que eu estou dizendo para você é que o que eu estou te falando aqui é tão poderoso, é tão forte, é tão, supremo, que é suficiente para fazer você iniciar a sua vida e terminar a sua vida, porque tudo, do começo ao fim, a sua vida diz respeito à ajuda do Espírito Santo.
Não adianta, querido, os homens tentarem te ajudar do começo ao fim. Se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, você não vai chegar onde você precisa. Irmão, eu posso ser um paizão para você. Eu posso colocar comida na sua boca, eu posso vestir você da planta dos pés ao alto da cabeça, eu posso te dar uma baita casa, um baita carro, eu posso encher a sua despensa de tudo quanto é tipo de alimento que você jamais imaginou, eu posso cuidar de você de todas as formas que você imaginou, mas nada disso vai socorrer você no dia da adversidade. Nada disso vai ajudar você nos dias da sua dificuldade, nos dias da sua fraqueza, porque o maior socorro não vem de homens, vem do Espírito Santo no seu interior. Sabe, querido, eu penso que nós deveríamos ser especialistas nesse assunto de ajuda, assunto de fraquezas, porque nós sabemos como lidar com elas. A questão é, eu estou querendo essa ajuda? Irmão, eu vou falar com toda a convicção do mundo. Nessa cidade, nós deveríamos ser, de todas as igrejas, a igreja mais especialista em saber lidar com as suas fraquezas. Não, eu vou repetir, olha para mim. Dentre todas as igrejas dessa cidade, nós deveríamos ser a igreja que mais sabe lidar com as suas fraquezas. E não somos. Sabe por quê? Porque nós sabemos quem pode nos ajudar. O problema é que nós não recorremos à ajuda dele. E sabe o que isso faz de nós? Sabe o que isso faz de nós? Pior do que os outros. Porque nós sabemos quem temos à nossa disposição e não recorremos a ele. Esse assunto, querido, de fraquezas, esse assunto de ajuda, irmão, sem soberba alguma, nenhuma igreja nessa cidade tem o conhecimento que nós temos. Não estou desprezando os pastores, eles estão contribuindo com as igrejas dele na medida e na porção que eles receberam de Deus. Mas a palavra, o tema fraquezas, deveria ser algo calejado para nós. Porque a mensagem do nosso ministério está voltada para isso. A ajuda do Espírito Santo. Ser socorrido no meio das dificuldades. Nós poderíamos, sabe fazer o quê, irmão? Nós poderíamos estar ensinando os outros irmãos que nós temos fora daqui a lidar com as suas adversidades, a lidar com as suas fraquezas, mas nós mesmos, que temos a palavra de conhecimento para sair das nossas, estamos sucumbindo perante as nossas próprias fraquezas. Sabe por quê? Porque estamos escolhendo a não tomar parte da ajuda do Espírito Santo. Quantas vezes você não sai daqui e vai chorar com outro irmão de outra igreja, que você tem contato, das suas fraquezas? Quantas vezes? Quantas vezes você não vai procurar conselho em pessoas fora daqui para reclamar das suas fraquezas, quando na verdade são aquelas pessoas que deveriam estar vindo até você para você ensiná-las como sair de suas fraquezas? Mas é você que está correndo atrás dos outros para contar das suas fraquezas. Não, irmão. Está errado. Está errado. Deus não te deu uma mensagem para que você seja ignorante em relação a essa mensagem. Deus te deu uma mensagem para que você se torne especialista nela. Sabe o que é especialista, irmão? Como é que você vai ajudar alguém, irmão, se você só sucumbe diante de fraquezas? Se você só vai chorar as suas mínguas e as suas mágoas para os outros? Como? Sabe o que você poderia fazer um pouco mais, irmão? Era apelar pela ajuda do Espírito Santo, ao invés de ficar conversando o que não deveria. Porque ninguém nessa terra vai te ajudar mais do que o Espírito Santo. Amém? Quem entendeu essa palavra?
As suas fraquezas é um lugar para que você seja aperfeiçoado por Deus. Adão e Eva foram feitos perfeitos, mas porque ouviram o engano, deram lugar para que a fraqueza, a cobiça dos olhos tomasse conta deles e sucumbissem diante da sua fraqueza. Jesus foi feito perfeito, mas teve que ser aperfeiçoado. Abraão, a Bíblia chama ele de pai da fé, mas Deus diz para ele: anda na minha presença e seja perfeito. Você nasceu de novo, tem uma nova natureza perfeita em Cristo, mas tem a necessidade de ser aperfeiçoado constantemente. Mas para isso você precisa recorrer ao poder do Espírito. Se não, irmão, no dia da adversidade, você vai se mostrar fraco e você vai ficar diante da sua adversidade. O que você quer, irmão? Quando você parar diante de um leão, você quer fazer o quê? Você quer ficar diante dele esperando ele te devorar, ou você quer devorar o leão? Sansão descia para Tímina, cidade dos filisteus. Sansão descia. Saiu um leão novo em direção de Sansão. A Bíblia diz que Sansão foi para cima do leão. E ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, uma ovelha. O que você quer fazer? Você quer esperar o leão vir para cima de você e te devorar? Ou você quer rasgar ele? Escolhe. Aprenda a dar a resposta certa para os momentos que você vive. Amém? Amém. Eu acho que é só isso. Nós não precisamos ouvir muita coisa não, irmão. Sabe, você não precisa de mais uma nova palavra. Olha para mim. Ai, não é só isso não, Jesus. Você não precisa de uma nova palavra. Você não precisa de uma nova visão. Você não precisa de um novo conceito. Você não precisa de uma nova revelação. Você só precisa aprender a praticar a verdade da qual você já foi instruído. A Bíblia diz para nós nos apegarmos à verdade, a nós instruídas, a nós ministradas. Se apegue à verdade que já te foi ministrada, porque ela é o suficiente. Amém, querido? É isso. Vamos ceiar nessa noite? Fica de pé no seu lugar.